E aí, craque Dásculos, 11 de setembro, que data marcante, né, Pedro? 11 de setembro de 2001. Me dê 5 minutinhos que eu quero trazer apontamentos extremamente importantes para que vocês consigam perceber o que foi essa data e principalmente o que ela significou para o mundo em um contexto tão delicado que foi o início do século XXI. Beleza, pessoal? Já vou convidar vocês para se inscrever no nosso canal, para ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o like no vídeo para fortalecer as nossas aulas, que são sempre gratuitas e de qualidade. Galera, é o seguinte, os Estados Unidos foram sacudidos pelo terror, beleza? E quando a gente fala de terror como arma política, nós estamos falando de terrorismo. O que foi isso, Pedro? Vamos lá, rapidinho, vem comigo aqui, porque eu tento, de certa maneira, fazer uma breve narrativa do que foi os atentados terroristas de 11 de setembro. Nós temos, então, 2 aviões comerciais que foram sequestrados e arremessados contra os 2 edifícios do famoso complexo do World Trade Center, na imagem que vocês agora há pouco viam comigo. Não foi apenas naquelas 2 torres que aconteceu o atentado. Nós tivemos outros aviões caindo em outros locais. Olha aí, um 3º avião comercial sequestrado foi arremessado contra o edifício do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Presta atenção que nós estamos falando da capital financeira e da capital política militar dos Estados Unidos sendo atacadas ao mesmo tempo. Um 4º avião comercial sob o controle dos terroristas também caiu na Pensilvânia. Esse 3º tópico, pessoal, dá para a gente fazer uma seguinte observação. O destino desse avião era a Casa Branca. Aí nós estamos falando da residência oficial do presidente americano, o então George W. Bush. A Al-Qaeda, a famosa Al-Qaeda sob a liderança de Osama Bin Laden e outros, evidentemente ali, radicais islâmicos, eles assumiram a autoria desses atentados. Pessoal, foi um choque no momento em que isso aconteceu. Algumas televisões conseguiram transmitir ao vivo, principalmente o choque do 2º avião na 2ª torre lá no World Trade Center, e isso viralizou o mundo. E atualmente a gente chega a uma reflexão, porque estamos simplesmente há 20 anos desse movimento que, como eu falei para vocês, sacudiu o mundo. E aí que tá, quais seriam reflexões importantes para que possamos analisar esses 20 últimos anos aí que estão sendo relembrados, porque não dá para a gente falar em comemoração, nesse 11 de setembro. Vem comigo que eu tentei fazer as seguintes observações para vocês. Primeira coisa, não percamos de vista 3.000 vítimas fatais, entre militares, civis, bombeiros e tudo mais. Isso é o que deve ser reiterado repetitivamente, porque independentemente de americanos ou não, quando a gente trata de vítimas fatais, a maioria delas civis, isso deve ser repudiado em qualquer situação, em qualquer movimento. Beleza? Então esse é um principal ponto para que isso nos chame a atenção. Agora a gente vai olhando para uma situação um pouco mais político-diplomática e econômica. Ataque à capital financeira do capitalismo globalizado. Capitalismo globalizado com tanta ascensão num contexto de início do século XXI, quer dizer, das marcas deixadas pela Guerra Fria tentando ser apagadas, pancada nessa cidade. Quando eu falo pancada, é literalmente falando. Ou seja, isso significa que esse sistema financeiro do capitalismo, não apenas no Ocidente, se sentiu abalado. A gente pode analisar aí várias notícias em que as bolsas de valores apresentaram quedas. Por quê? Porque o centro estava sendo atacado. É bem verdade, e aí eu vou para o meu 3º tópico, contestação da famosa nova ordem global. Acreditava-se que depois da Guerra Fria, como a vitória, ou pelo menos uma hegemonia do capitalismo americano, através do seu poderio militar, eles fossem dominar o cenário internacional. E aí, um atentado dessa magnitude sacudiu as bases dessa ideia de liderança, dessa ideia de nova ordem. Nova ordem essa que dá para a gente pensar no pós-Guerra Fria, muito em virtude da decadência da União Soviética e do estabelecimento, quer queira, quer não, hegemônico do capitalismo americano. Então, a sua parte econômica, a sua parte política, a sua parte diplomática e militar foi extremamente abalada por esses atentados. Nós estamos falando de terroristas que sequestraram aviões
e simplesmente direcionaram esses aviões com passageiros a torres, a edificações que também tinham civis ali dentro. Isso foi considerado uma afronta a essa liderança, essa preponderância americana aí. E claro, galera, crescimento da ameaça terrorista islâmica no Ocidente. Eu faço questão de reiterar. Crescimento da ameaça terrorista islâmica, porque a gente não pode atribuir a característica de islâmico e terrorista como sinônimos. Não é isso. Aqui nós temos a ideia de terrorismo por vários lados. Não é uma perspectiva religiosa que vai definir a condição do terrorismo. Entretanto, devido a esses ataques, foi canalizado a ideia do terror islâmico, ou árabe, vamos pensar assim. Tá bem? É claro que temos uma diferença aí, mas só para que vocês compreendam os termos. Essa ameaça rodeou a primeira década do século XXI, rodeou a segunda década do século XXI, e quer queira, quer não, em vários momentos ela cresce, sobe o tom. Por muitas situações, como vocês estão vendo eu terminar aqui, ó, início da ocupação americana no Afeganistão, certo? Essa ocupação americana no Afeganistão, galera, ela foi enfática, ou seja, definiu situações de como, inclusive o Talibã, que ocupava aquela área, ele praticamente, digamos assim, redesenhou os aspectos daquela região. Galera, são aspectos para que nós possamos pensar, mas principalmente são aspectos para que nós reflitamos no caráter. O que vai acontecer perante as novas circunstâncias pós 20 anos desses atentados? Uma dica eu deixo, galera, não foi algo tão simples, porque abalou várias estruturas, como vocês podem ver, de uma nova ordem internacional. Beleza, galera? Essas são dicas importantes, esses são apontamentos importantes. Peço que vocês comentem aqui, justamente para que nós incrementemos ainda mais a nossa discussão. Fica meu abraço, até mais, tchau, tchau.